O difícil não é se sentir pequeno em relação ao desejo. O difícil é como não sentir dúvida, medo, ansiedade. Esse foi um comentário de uma seguidora e eu gostei muito desse comentário porque me fez voltar um tempo atrás. E eu resolvi fazer um vídeo curto aqui, mostrando o meu ponto de vista, o que eu entendi no processo, tá? O que é importante entender? Por que a gente não consegue ir para frente, né? Por conta do medo, da dúvida, da ansiedade. O que eu percebi? Percebi o seguinte: o medo, a dúvida, a ansiedade e tudo aquilo que puxa a gente, né, pro antigo, são programações, são sentimentos que eles vêm à tona quando acontece qualquer coisinha, mas eles vêm do passado, tá? É que nós estamos programados por conta de toda a nossa vida, que nem são mais de 30 anos, né, que eu tenho praticamente os mesmos hábitos. Então tudo aquilo que aconteceu comigo lá atrás, quando acontece uma coisa hoje, o meu cérebro, ele já associa. Se eu me coloco numa situação hoje que não costuma acontecer para mim, vai vir o medo. Por quê? Porque ele associa com o passado que aconteceu, tá? Quando a gente consegue entender que o medo, a dúvida e a ansiedade que a gente está sentindo é apenas a química, que o cérebro, por conta do passado, está nos largando de novo em todo o corpo, fazendo ele sentir a mesma coisa, já facilita um pouco, tá? Isso para mim foi muito interessante descobrir, porque eu entendi. Então, quando eu vou fazer alguma coisa diferente, né, que eu não tô acostumada hoje, e me vem aquele friozinho, ou me dá uma sensação de medo, de angústia, de dúvida, de desconforto, principalmente dúvidas, né, gente? Essas dúvidas, elas incomodam bastante. O que acontece? A dúvida é o sentimento de insegurança, tá? O que eu costumo fazer? Eu paro, quando eu percebo isso, eu já paro, e eu começo a respirar um pouquinho, paro um pouco, paro tudo, respiro, e começo a conversar comigo mesma. Eu tô segura, não tem nada acontecendo, tá tudo bem. O que pode acontecer se eu fizer isso? O que pode vir a acontecer se eu não fizer? Será que se eu fizer isso não tem... Qual é o risco, né, real? O risco real, gente, é que o nosso cérebro, ele manda essas sensações dizendo, parece que tem um risco iminente, parece que tu tem um risco de morrer, por exemplo, ou de acontecer alguma coisa fisicamente, mas geralmente não é esse o risco. O risco é de tu não estar no lugar seguro, de tu não saber o que vai acontecer dali pra frente. Então, no início não, pra mim ainda é assim, tá, gente? Eu sinto medo, eu sinto dúvida. Vocês não vão pensar que, tipo, eu não sinto mais medo. Eu sei como não sentir medo, como não sentir dúvida, como não ficar ansiosa. Não, eu fico ansiosa, eu sinto medo, eu sinto dúvida, eu faço isso que eu falei, tá? Então eu paro, respiro, eu reconheço. O que é importante, gente, é tu reconhecer, é mostrar pro teu subconsciente que tu sabe o que tá acontecendo. Eu sei que essa voz não é minha, isso é o que aconteceu no passado. Eu não sou mais a Cris do passado, eu sou uma nova versão agora. Aí o que acontece? Eu sinto medo. O medo, a gente se acalma um pouco fazendo isso, mas tu tá consciente. E o que tu precisa fazer agora? Tu precisa provar, né? Precisa dar novas evidências pro teu cérebro, começar a mostrar, né, que tu tá mudando e que aquele caminho conhecido já é pouco para ti, tu já tá indo além daquilo. Então, aos pouquinhos, o que vai acontecer? É claro que tu vai avaliar o risco das coisas, mas tu vai agir com medo mesmo. O problema da maioria das pessoas é que o medo faz parar. A gente sente o medo e a gente simplesmente não vai. Aquela vozinha que fica falando na nossa cabeça, ela sempre ganha. Esse é o problema. Agora, se você agir com medo mesmo, tá? Avalie a situação, haja com medo mesmo, haja com a dúvida mesmo, haja com ansiedade mesmo, se tá ansiosa.
E outra coisa, gente, ansiedade é uma coisa que a gente sente por não entender o que está acontecendo, tá? Quando a gente começa a ter o entendimento, a clareza, quando tu joga luz nas coisas e tu entende o que está acontecendo, essa ansiedade ela começa a se dissipar aos poucos, tá? Então, a ansiedade é uma das coisas que eu quase já não sinto, mas o medo tu vai sentir, tu tem que agir com medo. Porque o que acontece? Aí vamos supor, tá? Tu tá se transformando numa nova versão de ti mesma e tu conseguiu chegar num nível, tá? Tu já mudou um pouco, se transformou, chegou num nível. O que acontece quando tu chega nesse nível? Tu para de sentir medo daquelas coisas lá que tu sentia antes. Tu para de sentir dúvida e etc. daquele nível que tu tava. Agora tu não sente mais sobre aquilo. Mas terão outras coisas. Isso nunca vai terminar. Sempre vai querer evoluir, tu vai querer ir além. Então sempre vai ter o medo. Sempre vão ter dúvidas. O que acontece? Nós temos que treinar o nosso cérebro a agir apesar do medo. Não travar mais pelo medo. Começar a ponderar. Colocar na balança qual é o risco. Começar a pensar, realmente estar consciente, tá? Isso vai fazer diferença. Então, é assim. Então, não é difícil não se sentir pequena em relação ao desejo. O que é difícil é não sentir medo. Não existe isso. A gente vai sempre sentir medo de alguma coisa. Nós somos humanos, todos nós somos humanos. O que acontece é que tu tem que começar a entender o que está acontecendo, que esse medo, essa dúvida faz parte de coisas que aconteceram no passado, que o teu cérebro ele tá associando o que está acontecendo agora, e não necessariamente esse medo é real, tá? E geralmente o medo não é real, é só uma trava que ele coloca para te não seguir em frente. Por quê? Porque do outro lado ele não conhece ainda, tá? Então, isso é muito importante. E quando tu entende isso, isso aí já é metade do caminho que tu vai caminhar. Metade. Por isso que eu digo, o conhecimento ele abre portas, tá? É claro que a gente tem que botar em prática, em ação. E eu já falei um monte de vezes, se vocês não pegarem o papel e a caneta e colocarem a tua identidade atual, como é a tua vida, quais são os teus padrões, eu vou ficar batendo essa tecla, porque é essa a chave que vai fazer toda a diferença na tua vida. Mas é preciso que você se conheça, tá? Então, eu garanto que a maioria das pessoas, é até complicado dizer isso, mas a maioria das pessoas sabe mais da vida do vizinho do que da própria vida. Sabe mais da vida do artista que tá lá na TV, que eu nem sei quais são hoje em dia, do que da própria vida. E isso é triste. Então é assim, tá? É uma coisa que vai ter, mas vai depender qual é a tua posição em relação a isso. Tu vai seguir em frente ou tu vai travar de novo e de novo? Porque o ciclo ele vai repetir o resto da tua vida se tu deixar. O ciclo vai repetir o resto da tua vida se tu deixar. O ciclo vai repetir o resto da tua vida se tu deixar. Só que a gente tá tão acostumado com esse ciclo repetindo, e eu fiz questão de fazer isso várias vezes, porque a gente está tão acostumado que a gente não percebe que todo dia a gente levanta e daí vai se escovar, e daí vai fazer tal coisa, e depois disso faz aquela outra coisa, e tu já sabe exatamente o que tu vai fazer depois e de tarde o que tu faz, e qual é o programa que tu sempre assiste, qual é os videozinhos, qual é a pessoa que tu segue no Instagram, quem é que tu vai rolar ali. A gente já praticamente sabe. Se tu parar, sentar e analisar e pensar de verdade, tu vai ver que tu tá fazendo nos últimos 10 dias a mesma coisa e tu não se dá conta. Eu sei, eu era assim, tu entende? Então é preciso tomar decisão e é preciso começar a dar evidências pro teu cérebro de que tu tá realmente empenhado em mudar, de que tu não é mais aquela pessoa, entende? Um grande beijo, gratidão pela pergunta. E esse negócio, gente, que eu falei aqui, ó, não é pra todo mundo, tá? Que as pessoas sabem mais da vida do vizinho do que da própria vida, etc e tal. Mas é preciso que a gente às vezes puxe a orelha para que a pessoa acorde. E você que fez a pergunta para mim, que eu adoro as tuas perguntas porque me fazem pensar, gratidão. O que eu quero dizer é assim,
Quando tu entende o processo, o que está acontecendo, fica mais fácil. E não é que eu não sinta medo, cara, às vezes eu me pelo de medo, mas eu aprendi que se a gente não for com medo mesmo, a gente não muda nada dentro da gente. E a gente precisa desafiar, né, o nosso corpo que está acostumado com essas químicas, desafiar, é que nem vício, né? A gente precisa desafiar, precisa mostrar que tá indo em direção àquilo que tu quer, porque senão a coisa não vai mudar. Por mais que tu tente, quanto mais esforço tu colocar, vai ser pior. Não é o esforço, gente. É o entendimento e um passo de cada vez. São pequenas coisinhas. Pequenas coisinhas, tá? Então pensa assim, ó, coloca na tua cabeça, não vou mudar um monte de coisa de uma vez só. Eu não vou criar uma identidade e seguir tudo aquilo de uma vez só. São pequenas coisinhas que aos poucos e com consistência, todo santo dia, tu vai fazer, que tu vai mostrar e dar prova pro teu subconsciente que aquilo ali é real agora para ti.